O meu desejo nessa noite é que a palavra que vai ser ministrada venha verdadeiramente te levantar e impulsionar a tua vida. Deus tem algo que Ele quer ministrar de maneira forte ao teu coração, como essa escritura ministrou a minha vida também. Eu quero convidar você que abra lá em Joel, capítulo 2, verso 23 ao 27. Joel 2, 23 e 27. Quem achou diz aleluia. Quem não achou diz Senhor, tenha misericórdia de mim. Hoje com o celular fica mais fácil localizar, não precisa ficar folheando tanto a Bíblia, né? A palavra do Senhor diz o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a serôdia, como dantes, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora ou gafanhoto, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia. Coloque a mão em teu coração e vamos orar. Pai, estamos na tua presença, e diante de nós, uma vez mais, está a tua palavra. Hoje abrimos o nosso coração para recebê-la, e queremos receber realmente com fé. Que essa palavra esteja misturada com fé em nosso coração, e que sejamos alcançados sim pela tua graça. Sempre quando nos reunimos com o coração aberto para ouvir algo da tua parte, tu vais liberar uma porção de revelação em nossa direção. E já há uma porção de revelação determinada para essa noite. Que a tua palavra venha se tornar carne em nós, que ela se torne em vida. Queremos unção sobre nós, entendimento, de conhecimento, e que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Pedimos também que o Senhor alcance aquelas pessoas que estão nos acompanhando online, que a mesma unção esteja em cada casa, em cada residência, e que o Espírito do Senhor venha falar fortemente com cada coração. E que o nome do Senhor seja exaltado uma vez mais. No nome santo de Jesus é que oramos, sendo agradecido por todas as coisas. Amém e amém. Amados, eu quero usar por alguns minutos aqui esse texto que acabamos de ler, para mostrar a alguns de vocês, provavelmente, alguns dilemas que talvez você tenha vivido nos últimos dias. Eu creio que esse texto aqui está ligado a um princípio muito importante que deve acompanhar as nossas vidas, aqueles que seguem o Senhor, aqueles que são discípulos de Jesus. Uma verdade a qual nós temos que abraçar. De maneira rápida, eu quero falar um pouquinho sobre o princípio da recuperação. Diga isso, o princípio da recuperação. E eu coloquei o nome dessa meditação, o nome desse ensino aqui, lidando com as perdas. Eu creio que o Espírito Santo quer pontuar algo muito importante na tua direção, para você se posicionar diante das perdas. Talvez alguém tenha passado por esse dilema nesses últimos momentos. E eu creio que Deus quer levar você
Há um tempo novo, são tempos de restituição na casa de Deus, são tempos de recuperação. Diga ao seu vizinho, Deus quer trazer um tempo de reconstituição, de restauração. Diga a ele, o poder de Deus pode te levar a recuperar tudo aquilo que foi perdido. A recuperação, entendo que é um princípio indispensável para todos nós aqui, porque está apoiado, descansa, na verdade, numa realidade que muitas vezes pode nos inquietar. E a perda é algo que, de fato, trabalhando com o povo de Deus desde 82, eu vejo que muitas vezes é difícil de ser aceita. Todos nós passamos por perdas em muitas áreas. Quem sabe nesses dias. E estamos sujeitos também a passar. É uma realidade universal e que pode acontecer com qualquer um de nós. Quem sabe você tem tido perdas esses últimos anos, esses últimos meses, esse ano. Absolutamente todos nós passamos por esses momentos, sim. E ainda poderemos passar. Qualquer um pode enfrentar esse tipo de realidade. Agora, por que passamos por perdas? Pergunte ao seu vizinho, por que muitas vezes você passa por perdas? Na tua saúde, nas finanças, nos relacionamentos, amizades que perdemos, pessoas que amávamos, pessoas em que confiávamos. De repente, aquela pessoa que hoje sorri é a mesma que vai te fazer chorar amanhã. Todos nós passamos por isso. E eu creio que são devido a 3 razões. Diga ao seu vizinho, as perdas vêm devido a 3 razões. Anote isso que é importante. Talvez em algum momento você vai precisar dessa ministração. Primeira razão. Porque eu e você vivemos num mundo imperfeito. E vivendo num mundo imperfeito, logicamente, em algum momento nós vamos passar por algum tipo de perda. Nós estamos mergulhados num mundo, numa sociedade, cuja vivência está baseada no pecado, né? Eu não estou dizendo aqui que haverá perdas em nossa direção por causa do pecado que nós cometemos, não. Por causa do pecado que está inserido na humanidade. Porque desde o momento em que o homem caiu, entrou o pecado no mundo, então trazendo de fato um impacto completamente negativo. Diga ao seu vizinho, as perdas vêm. Porque eu e você vivemos num mundo caído. Num mundo marcado pelo pecado. Por isso a palavra de Deus já declara lá em Romanos, é uma passagem bem conhecida nossa, Romanos 6:23. Quem sabe de cor essa passagem? O que diz lá em Romanos 6:23? É o versículo que mais ouvia quando me converti. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga isso, o salário do pecado é a morte. O resultado, mas do pecado é a morte, é o que nós vimos no mundo hoje. A sociedade fundamenta a sua vivência exatamente em cima de uma estrutura, de uma base de pecado, desde que o homem caiu. Desde que lá no Éden o homem desobedeceu a Deus, estabeleceu aí exatamente o pecado na terra. Então somos levados muitas vezes a tempos de perda por causa disso. Diga ao seu vizinho, você sabia que o pagamento do pecado é a morte? Porque a partir daquele momento entrou uma realidade na terra, entrou a miséria,
entrou as enfermidades, entrou o afastamento de Deus. Quando nossos pais, Adão e Eva, foram colocados no jardim, e eles tinham comunhão com Deus, antes de entrar o pecado, havia plena harmonia. Havia saúde perfeita. O homem não conhecia corrupção. Era um ambiente, uma atmosfera de paz, de segurança. Mas a degeneração na terra entrou a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus. E muitas coisas começaram a acontecer como resultado. Primeira coisa foi, na verdade, o afastamento de Deus. A palavra do Senhor foi bem clara: o dia que tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Diga isso. O mundo está na morte espiritual. Por isso há pecado, e isso traz perdas. Perdas na saúde, entrada no mundo da miséria, da insegurança, da desconfiança. O homem estava afastado de Deus. As emoções do homem foram abaladas. Adão e Eva, emocionalmente, foram abalados depois do pecado. Tanto é que naquela tarde, quando o Senhor os procurou pelo tempo de comunhão, na viração do dia, onde estavam Adão e Eva? Escondidos. Por quê? Estavam carregados de medo. Falaram para o Senhor: não, tivemos medo e nos escondemos. E diz a palavra que viram então que estavam nus e se envergonharam com isso. Tiveram que coser aventais de folhas e escondendo-se da presença de Deus. Uma alma desajustada. Diga ao seu vizinho: as pessoas hoje perdem a paz, perdem a segurança, tem perdas nas emoções por causa da queda do homem. É o que está em meio à nossa sociedade. Então o espírito foi afetado, a alma foi afetada e o corpo começou a conhecer a corrupção. Adão e Eva tinham uma saúde perfeita. Não tinha doenças, não tinha enfermidades. Com a entrada do pecado, entrou o quê? Doenças e enfermidades. Eis aí o quadro de um homem caído, afastado de Deus. Um espírito que não tem comunhão com Deus, separado da presença de Deus, uma alma recalcada que conhece abalo nas emoções, desajustes emocionais, depressão, tristezas e outras coisas mais, e um corpo que conhece a corrupção, não só o envelhecimento em si, em termos físicos, mas acima de tudo, a presença de doenças e enfermidades. É assim que vive o mundo. E nós estamos mergulhados, então. É o fruto, é o resultado do pecado. Então, é uma das causas aí, exatamente, que leva às perdas. A partir da realidade da enfermidade, da injustiça, das dores, do sofrimento, então tem tomado parte absolutamente do mundo e como consequência de todos nós. Diga isso. Isso é uma realidade universal. Não tem como fugir disso, amados. A humanidade está, de fato, sujeito a isso. Agora, quando nós contemplamos isso em meio à sociedade, vemos a tristeza, as perdas em diversos aspectos que há, porém, quando acontece conosco, é diferente. Porque aí você sente na carne. Você liga a televisão a cada dia, só vem o que? Más novas. Por isso até é muito bom você deixar um pouquinho a TV desligada aí, não se ligar muito nessas coisas, porque você vai ver noticiário e só vê o quê? Só mais novas. O Evangelho de Deus são boas novas, boas notícias. Porém, a mídia só traz mais novas a cada dia. E a pessoa fica ouvindo, vai se impregnando de algo negativo. Mas agora, quando essas coisas acontecem com você, é completamente diferente. Você vê, de repente, houve uma morte numa família, alguém aí morre num acidente, um assassinato, mas quando acontece com um familiar nosso, é completamente diferente.
Você vê lá reportagens, por exemplo, e muitas vezes a mídia até gosta de fazer sensacionalismo em cima disso. Pessoas vivendo na miséria. Você fica comovido quando vê aquilo ali, mas quando você passa por um tempo de escassez, um tempo de miséria, é completamente diferente, gente. Você sente aí na tua própria carne. Então, quando é eu que estou vivendo, a realidade é outra. Isso muitas vezes nos espanta, não é verdade? Nos sacode, traz confusão. E alguns cristãos, infelizmente, vivem assim. São muitas as pessoas, nós que trabalhamos aí com cura emocional há anos, são muitas pessoas que têm passado por perdas das mais profundas. E são nesses momentos aí que começam a aparecer perguntas. É algo muito lógico na vida da pessoa, mas puxa, eu que sou cristão, por que está acontecendo isso? Eu temo a Deus, eu sou fiel, eu contribuo no reino. Por que essa porta agora se fechou diante de mim? Por que essa batalha na área da saúde dentro da minha família? Por que esses momentos de dor? Agora estamos gastando tanto com remédio por causa da enfermidade. Por que aquilo que a gente esperava não aconteceu conforme nós queríamos? Por que aquela pessoa fez isso comigo? Eu investi tanto na direção dela. E por que ela traiu a minha confiança? Por que essa perda? Por que, Senhor, logo comigo? Por que comigo isso? Se eu sou um crente, sou um cristão. Agora é importante que você saiba, como cristão, nós que tememos a Deus, você tem que saber que a tempestade vem sobre os justos e injustos. Diz a Bíblia que chove sobre os bons e os maus. As consequências muitas vezes vêm sobre crentes e incrédulos. E isso é uma realidade que devemos conhecer, é algo universal. A única diferença que tem é que, como cristão, nós podemos sair dessas situações. Nós podemos ter um final completamente diferente que as outras pessoas têm. Diga isso, ainda que essas coisas venham sobre todos, venham sobre o bom e o mal, o justo e o injusto, o fiel e o incrédulo, o que crê a Deus ou ateu. No entanto, eu posso ter um final diferente, que vai me diferenciar dessas pessoas. Os problemas podem vir a todos, as tormentas, as dificuldades, as enfermidades, os acidentes, as mortes. Mas a diferença está aqui. Essas coisas não precisam permanecer sobre nós. Aleluia. Diga comigo. Ainda que eu não esteja isento de passar pela situação de perdas, porque vivo no mundo de pecado. No entanto, comigo pode ter um final diferente. Segunda razão, eu falei que tem 3 razões para as perdas. A primeira é porque nós vivemos nesse mundo marcado pelo pecado e essas coisas vêm. Segundo lugar, anote aí. As perdas vêm porque esse mundo de pecado ele está povoado de pessoas imperfeitas. Diga isso, o mundo está povoado, ele está cheio de pessoas que são imperfeitas. Ninguém é perfeito, amados. E quantos de nós, quem sabe, já fomos vítimas das imperfeições das pessoas? Quem sabe nesses dias, você está sendo vítima da imperfeição de alguém? Quantos mentiram acerca de você? Talvez quantos inventaram coisas de você? Quantos já te rejeitaram?
Talvez a pessoa que você mais amava, em quem você confiava, de repente se levanta com você. A traição que você experimenta. Pessoas que foram saboteadas por outros, são roubadas, passadas para trás, lá no teu trabalho. Pessoas sem sabedoria. Nós andamos pelas ruas aí, dirigindo o carro, andamos a pé. A cada dia está repleto de bêbados, por exemplo, dirigindo, que não estão nem aí. O negócio deles muitas vezes é simplesmente satisfazer o desejo carnal deles, se embriagar. Não estão aí com a mínima consequência que pode vir desse tipo de comportamento. Aí batem carro, matam pessoas. Todos nós convivemos. Quantos aqui tiveram batida de carro esse ano que você não foi o culpado? Alguém chegou e te bateu. É a coisa... A Fernanda, cadê a Fernanda? Ontem, né, Fernanda? É assim que acontece. Basicamente, num mês, um casal teve o carro aqui quebrado o vidro, tirado a cadeirinha do bebê 2 vezes, menos de 15 dias, de uma vez para outra. É isso que nós vivemos no mundo, é assim. Por quê? Porque são pessoas completamente imperfeitas. Agora, muitas vezes não são atitude de pessoas estranhas. São pessoas próximas de nós. Eu sempre podia estar falando com a minha esposa, ontem ou hoje, disse, olha, aquela pessoa que ama, ele tem, na verdade, uma contrapartida. Porque por um lado ele ama. Ele tem uma habilidade de amar. Mas ele não está isento de experimentar uma contraposição do amor. E a mesma pessoa que ele ama, de repente, o trair, de repente se levantar contra ele. Esse é o teu lado do amor. Diga ao seu vizinho, você que ama. Diga isso, é uma virtude, é o mandamento do Senhor. Mas você não está isento de receber algo contrário àquilo que você está dando muitas vezes. Nós sempre ensinamos obreiros nossos aqui da casa, pelo menos há anos, sempre discipulando pessoas, formando pessoas para o ministério. Eu sempre digo o seguinte, olha, você trabalha no reino, você investe nas pessoas, você ministra elas sempre como fazendo ao Senhor, nunca como fazendo as pessoas. Porque na hora que você menos espera, essa pessoa pode dar as costas e ir embora, te deixar. O que aconteceu com Jesus. Agora, se você está fazendo para agradar pessoas, fazendo para a pessoa, isso vai te decepcionar, vai te desiludir. Talvez nunca mais queira ministrar alguém, nunca mais queira ajudar uma pessoa. Mas se você faz as coisas ao Senhor, essas coisas não vão te inquietar, não vai te afetar. Então é um princípio na casa, no meu ministério, temos usado sempre esse princípio. Faça as coisas como ao Senhor, não como as pessoas. Porque em qualquer momento a pessoa te puxa o tapete, qualquer momento ele trai, qualquer momento ele vai embora, qualquer momento ele fala mal, qualquer momento, tudo aquilo que você fez é jogado fora e ele desconsidera tudo. Diga ao seu vizinho, muitas vezes, aquele que bate nas tuas costas hoje e te sorri, amanhã ele vai te fazer chorar. Agora, como nós vamos lidar com isso? Por que pessoas perdem amizade, perdem relacionamentos? Porque as pessoas são imperfeitas. Vivemos num mundo marcado pelo pecado imperfeito, um mundo que está povoado de pessoas imperfeitas. Diga isso, o mundo está povoado por pessoas imperfeitas. E todos nós aqui
Nós somos vulneráveis. Isso se chama vulnerabilidade. Diga isso, vulnerabilidade. É algo que nós não temos como evitar, gente. Então o amor, por um lado, é bênção, mas por outro lado, temos essa vulnerabilidade e em algum momento, alguma coisa pode acontecer. Quando amamos, temos a habilidade de nos aproximarmos das pessoas, de formarmos um círculo íntimo de amigos, mas também estamos sujeitos a que algumas coisas aconteçam. De repente teremos perdas nos nossos relacionamentos. Muitas vezes perdemos pessoas por sermos verdadeiros, por falar verdades. Quantos já perderam amigos aqui? Quantos perderam relacionamentos? Pessoas que aparentemente você amava, aparentemente eles te amavam, você tinha uma boa comunhão, um bom relacionamento, e hoje é uma distância enorme. Sabia que isso é uma perda? Terceira razão que vem as perdas. Vamos repetir, vamos estar caindo no teu coração. Diga, primeira razão. Porque vivemos num mundo que está marcado pelo pecado. Segundo lugar, porque nesse mundo marcado pelo pecado, ele é povoado por pessoas imperfeitas. Terceiro lugar, terceira razão. Anote isso. Porque vem as perdas. Terceira razão. Porque no meio desse universo de pessoas imperfeitas que estão no mundo, no meio desse universo, está eu e você também. E há muitas perdas que vêm a nós, que não é por causa das outras pessoas, é por causa de nós mesmos. Bate no seu peito assim, diga assim, eu sou o maior inimigo meu. E há muitas pessoas que têm perdas profundas, violentas, por causa dele mesmo. As suas escolhas erradas, a autossabotagem. Nós saboteamos a nós mesmos. O auto-boicote muitas vezes, que traz as consequências das mais profundas, nos levando a tempos profundos de perda. Quantas vezes, amados, as consequências de perdas que vêm a nós, vêm como resultado das nossas más decisões. Diga ao seu vizinho, muitas perdas podem vir a você, por causa de você mesmo. Nem é por causa dos outros, é por causa das más decisões que você toma. Isso pode trazer a nós uma consequência momentânea, uma consequência pontual. É algo que vem num determinado momento, que nos prejudica, que nos arrasa, que nos leva à tristeza. Mas também pode ser algo duradouro e pode se tornar em nós em um ciclo constante. Há pessoas que podem tomar certas medidas, certas atitudes, certas decisões que traz a ele, num determinado momento, uma situação negativa. Mas outras pessoas podem determinar um tempo longo, quem sabe até o final da sua existência, consequências dolorosas, coisas negativas, por causa da má escolha que ele fez. É assim que as coisas acontecem. Diga ao seu vizinho, tome muito cuidado com as suas escolhas e decisões, porque você pode trazer consequências num determinado momento, mas isso pode ir mais além, pode durar anos. E a Bíblia é clara quando diz que um abismo chama outro abismo. Uma consequência negativa vai gerar inúmeras outras consequências. Por isso temos que ter
muito cuidado. Então você está vendo que as perdas, elas são inevitáveis. Ela vem aí por essas razões. Diga uma vez mais, as perdas são inevitáveis para mim e para as outras pessoas que estão aqui hoje. Agora eu quero trazer uma esperança para você. Quando vem a perda, ao invés de você ficar questionando diante de Deus, por que comigo, por que isso, por que aquilo, ao invés de você ficar gastando sua vida emocional, fazendo perguntas, mais perguntas, o importante é você se propor nessa noite, em nome de Jesus, a se posicionar em Deus e reconhecer o que a palavra de Deus diz, quando mostra a você a maneira de sair desse tempo de perda. Sabe de que maneira? Vitorioso. Você sabia que você pode ganhar com as perdas? Poderíamos chamar essa mensagem aqui, como ganhar em cima das perdas. O que você viu? Você pode ganhar com as perdas. A perda não pode fazer de mim um eterno perdedor. Há coisas que nós podemos aprender e que vai nortear o resto das nossas vidas. Você que foi abalado emocionalmente, por exemplo, situações que te amarguraram, que trouxeram amargura, aprenda a lidar com isso, para que você não seja um amargurado pelo resto da tua vida. Você que passou por uma tristeza, alguém que traiu a tua confiança, alguém que te abandonou, alguém que desfez a amizade com você, te jogou para um poço de tristeza, saia dessa perda. Não deixe que essa tristeza se transforme em um poço de depressão na tua vida, porque tem pessoas que podem ficar deprimidas pelo resto da vida. Se alguém te enganou, houve nos teus negócios, na tua profissão, no teu trabalho, uma perda financeira, é momento de se fortalecer no Senhor, se levantar e não permitir que isso determine você a ser um perdedor constantemente, a ser alguém que vai viver na miséria para sempre. Diga comigo, a partir de hoje, eu tenho que me posicionar de maneira vitoriosa. Agora o grande problema é quando alguém, amados, passa por um momento de perda, ele faz aquela perda uma derrota e vai determinar ele a um destino. Qual destino? Ser um perdedor. Agora, quando tem uma outra perspectiva, uma perspectiva de Deus, eu vou me posicionar nele, eu vou tirar um aprendizado disso, e ao invés de me tornar um constante perdedor, eu vou tirar vantagem dessa perda e vou aprender algo que vai me impulsionar a vitória. Diga ao seu vizinho, você sabia que você pode tirar vantagem com as perdas? Eu não sei como você crê, eu não sei como funciona a fé no teu coração, no interior, quando passa por essas situações. Diga ao seu vizinho, Deus quer ensinar você nessa noite. Você precisa aprender a lidar com as perdas sem perder. Deus quer ensinar você como ganhar em tempos de perda. Você pode levantar a tua mão e dizer aleluia? Quando você começa a entender isso, você não vai permitir mais que as perdas venham bater a tua porta. Você não foi destinado a ser um perdedor. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E tem algumas pessoas que parecem se tornar perdedores constantes. Virou um ciclo contínuo.
Alguns irmãos que nos assustam, porque ele vem de ciclos constantes de perdas. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é na área financeira, na área de saúde. Aí, de repente, é no relacionamento familiar. O ciclo contínuo. Diga ao seu vizinho, Deus quer libertar você dos ciclos contínuos de perdas. O fato, amados, de ganhar ou perder, não está baseado naquilo que você ganha acerca do momento da perda, mas sim a forma que você ganha na recuperação, em como sair dessas coisas, em ver o que a palavra de Deus mostra, o caminho que ela dá para você ser vitorioso e sair desse ciclo, sair dessa situação. E é isso que eu estou tentando passar para você nessa noite, em nome de Jesus. Será que é possível recuperação quando temos perdas? Você pode perguntar muitas vezes, talvez você pergunte, mas é possível isso para mim? Deus pode consertar a situação? Essas perdas, tudo isso que tem passado, um poder em Deus para mudar isso na minha vida? Pode Deus levantar-me novamente, me levar a um novo tempo depois de ter passado por tudo aquilo que passei, todas as perdas que houveram? É possível Deus restaurar a minha vida? Como eu posso experimentar o favor de Deus diante disso que me aconteceu, ou aquilo que está acontecendo? Nós vemos muitas vezes, amados, pessoas que estão completamente desesperadas. Quem conhece pessoas assim? Eu conheço muitas. Aquilo que estou passando para você não há nada de novo, porque quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos a essência do Evangelho, nós podemos ver claramente que o Evangelho são boas notícias. E quando você estuda a vida de Jesus, você vai ver que a história da vida de Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, na verdade o centro, é o epicentro de toda a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. O Evangelho são boas notícias. E o fundamento da vida de Jesus, a maior vitória que você contempla na palavra, é a ressurreição de Jesus. Aquele que passou por traição, não foi fácil discipular 12 pessoas, um deles era de Satanás ainda, Judas, personalidades desajustadas, mas ele investiu tempo. Era um clima de hostilidade, todo mundo contra o ministério de Jesus. Você acha que o ministério dele foi muito bem recebido? Vai começar, João capítulo 1 diz, veio para os seus e os seus não receberam. Rejeitado, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas para com Deus eleita, feita preciosa, se tornando a principal pedra de esquina. E sabe quando Jesus se tornou a principal pedra de esquina? Pergunte ao seu vizinho, quando foi que Jesus se tornou a principal pedra de esquina? Será que foi nos dias do ministério dele aqui na terra? Não! A ele foi dado um nome que está sobre todo nome, diante do qual vai se dobrar todo o joelho. Sabe quando? Depois da ressurreição. Diante dele todo o joelho se dobrará. Os que estão no céu, os que estão na terra e debaixo da terra. E aqui já dou uma palhinha aqui do que eu vou falar no retiro. Não, melhor não, né, Rocio? Vocês vão aprender aqueles que estão debaixo da terra, o que é o inframundo.
O mundo dos espíritos, o inframundo, um dia vai ter que se dobrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor, que Jesus está sobre todas as coisas. Mas sabe quando ele recebeu isso do Pai? Depois de passar por traição, perdas, e foi levado à morte. Jesus era alguém que sabia lidar com as perdas, por isso ele venceu a morte. E o epicentro da mensagem do Evangelho é a ressurreição. E já diz Paulo, se não há ressurreição, se não pregamos acerca da ressurreição, é vã nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, é vã nossa crença. Aqui está o maior exemplo para nós. Diga ao seu vizinho, a Jesus foi dado um nome, que está sobre todo nome, porque Jesus ganhou com as perdas. E é isso que você precisa aprender. A Bíblia diz que temos que viver aqui na terra assim como Ele viveu. E como Ele andou, devemos andar. Diga ao seu vizinho, ande que nem o teu mestre. Aleluia. Quantos querem recuperar aquilo que foi perdido? Mas isso depende da tua fé. Nós lemos as Escrituras, amados, e conhecemos a vontade de Deus, qual é a preferência de Deus acerca de nós, aquilo que Ele deseja. Mas eu já tenho ensinado quantas vezes aqui na casa, ainda que eu saiba que isso é a vontade de Deus, esse é o desejo de Deus, mas isso não é o suficiente se eu não tiver a fé adequada para isso. Eu posso conhecer pela palavra tudo que Deus tem para mim, qual é o seu propósito, mas se eu não tenho fé nessa direção, não vai acontecer nada. Diga para o seu vizinho, todo milagre de Deus acontece em cima de uma sociedade, entre você e Deus. Deus tem a promessa, tem a revelação da vontade dEle, mas eu tenho a fé para que isso se concretize. Por isso Jesus chegava ao doente e dizia, queres ser curado? Jesus queria curar, mas Ele queria saber se a pessoa queria ser curada. Diga ao seu vizinho, os milagres vêm mediante uma contrapartida. Tem a parte de Deus, mas tem a tua parte. Deus é um Deus de restauração. Por isso diz ao texto de Joel, vos restituirei o que foi perdido. Mas a recuperação daquilo que foi perdido depende de quem? De Jó. Diga isso, depende de Jó. Se eu não exercitar fé, amados, não vai acontecer nada. Eu posso ter o maior conhecimento do plano de Deus, as informações daquilo que Ele quer, posso entender o desejo que há no coração dEle, qual a preferência dEle em relação a mim, mas se eu não exercito fé naquela direção, não vai acontecer nada. Eu serei um constante perdedor, um fracasso. Eu não aprenderei a ganhar com as perdas. Diga ao seu vizinho, o Espírito Santo quer ensinar você hoje a ganhar com as perdas. Isso que eu estou falando aqui é o poder que está nessa passagem que nós lemos aqui em Joel, no início dessa mensagem. Porque esse capítulo fala do povo de Israel, um tempo que estava acontecendo ali de seca, um tempo muito terrível de dificuldade, um tempo de abalo na agricultura. O povo de Israel era um povo que vivia baseado na agricultura, e veio um tempo de seca, sem chuva. E para piorar um pouquinho a situação, veio uma praga de gafanhotos. O cortador, o migrador, o voador e o destruidor.
e arrasaram tudo. Naquele tempo não tinha defensivos, não tinha pesticida, não tinha aviões. Hoje você daria um jeito. Pegava um aviãozinho aí, teco-teco, pegava uns tambores de pesticida. Há uns tempos atrás aí, no comecinho da pandemia, houve aí em alguns países uma pega de gafanhoto que veio e foi exterminado logo. Mas naquela época não tinha isso. Então, além da seca, veio essa pega de gafanhoto, cortou tudo, acabou com tudo. Um quadro desolador. Um quadro devastador. E não precisa ninguém aqui entender um pouquinho sobre a agricultura para entender o que eles estavam passando. Porque, veja, eles trabalhavam lá na lavoura, plantando, suando dia e noite, com as mãos sangrando. Sonhavam ter resultados. Todo mundo que trabalha sonha por resultados. Quantos trabalham arduamente aqui? E você trabalha arduamente por trabalhar ou você deseja ter resultados? Você sonha ter resultados. E se esses resultados não vêm? Estava acontecendo com ele isso, com esse povo. E talvez você tenha trabalhado arduamente. Você tem investido em relacionamentos interpessoais. Você tem investido tempo, recurso financeiro em projetos teus na área de trabalho. Você tem semeado esforço na tua profissão, nos teus negócios. Por quê? Porque você quer ter um resultado nisso. Você quer ter frutos. Você quer colher. E quantas vezes a frutificação não vem? E sabe qual é o resultado? As pessoas ficam que nem esse povo aqui. Sem esperança. Simplesmente sem perspectiva. Tudo destruído. Seca, sem chuva. Praga de gafanhotos, o migrador, o cortador, o voador, o destruidor. Todos vieram a uma. E você via o quê? Destruição total. Quem sabe na tua vida tem havido uma devastação. Pouco a pouco você viu as coisas indo embora. Veio escassez, teus projetos foram água abaixo, aquilo que você pretendia, de repente, veio tudo ao contrário. Mas veja aqui algumas coisas importantes. Vamos ver alguns versículos aqui, nesse capítulo aqui, para terminarmos. Em meio àquela situação, o Senhor levanta um profeta Joel, coloca nele uma palavra e diz, ó, vai lá e fala isso ao meu povo. Para trazer, de fato, aí um tempo de esperança. Para gerar uma perspectiva neles. Verso 22. Alegrai-vos e regozijai-vos. Diga isso, alegrai-vos e regozijai-vos. Quem? Vós, filhos de Sião. A mim me parece que o Senhor está dizendo assim, apesar da situação que vocês estão vivendo, se alegrem, se regozijem, porque vocês são filhos. Não se esqueçam que vocês têm uma identidade. Não esqueçam quem vocês são. Não esqueçam de quem vocês são. Vocês são filhos. Diga ao seu vizinho, você é filho. E você tem uma identidade. E nos momentos de crise, nos momentos de perda, nos momentos de escassez, talvez você está passando por um momento de sequidão, a chuva não vem a tempo. Pelo seu vizinho, há quanto tempo não chove na tua horta? É
É nesse momento que você não pode esquecer que você é filho, que você tem uma identidade de filho e que Deus é Pai. E como Pai, Ele nos ama. E o Senhor fala ao teu coração nessa noite, de maneira profunda, nos momentos de seca, nos momentos de escassez, não esqueça que você é filho. Nesse momento, não esqueça que você tem um Pai Celestial que te ama, que está sobre todas as coisas. Diga ao seu vizinho, você tem que ter expectativa, porque você tem um Pai Celestial que te ama. E nessa noite entenda algo. Eu estou falando aqui, não que você vai ser isento, não que você passará pela sequidão. O que eu quero deixar claro para você é que você pode sair do tempo de seca, do tempo de sequidão, e você não vai ser igual ao resto dos demais, daqueles que não têm expectativa, aqueles que não têm esperança. O mundo, amados, vai de mal a pior, mas para nós é diferente. Há uma esperança, você tem a quem recorrer. Aleluia. Filipenses 4,19, abra sua Bíblia lá. Ainda que venha tempo de seca, tempo de escassez, o Senhor fala a você, meu filho, minha filha, saiba que você é filho e tuas necessidades serão supridas. E Paulo lhe fala de maneira clara, o meu Deus, ele sabia em quem ele cria, tinha noção de paternidade, suprirá todas as minhas necessidades. E ele fala à igreja de Filipos, o Senhor suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Se Ele diz que o Senhor suprirá todas as vossas necessidades, o apóstolo está isentando os irmãos de Filipos ali, dizendo que eles não passariam por necessidades? Não, ele afirma que passariam, mas viria o suprimento da parte do Senhor. O Senhor suprirá todas as necessidades quando elas aparecerem, segundo as suas riquezas em glória. Levante a tua mão e diga aleluia. Lá em Deuteronômio diz que o inimigo muitas vezes vem a nós como um exército ordenado. Ali não diz que vocês vão ficar isento de ataques do inimigo. Ele vai tentar vir. Quantos têm sido atacados pelo inimigo aí? Mas a Bíblia me dá uma promessa. Ainda que ele venha na minha presença como um exército ordenado, porém o Senhor fará com que ele fuja de diante de mim, aleluia, por 7 caminhos. Diga comigo, ainda que o inimigo venha diante de mim, como um exército preparado, contudo o Senhor fará com que ele fuja de diante de mim, por 7 caminhos. Por isso não pode ter medo do diabo. Quando o diabo vê que alguém tem medo, essa pessoa começa a ser intimidada. E sabe quem vai vencer? O inimigo. E a maior arma que ele tem é o medo. Diga comigo, em tempos de seca, em tempos de sequidão, eu tenho que reconhecer quem é meu Pai. E tenho que saber que eu tenho identidade, que eu sou filho. Amado, não deixe que a seca faça você duvidar em relação à tua própria identidade. Tem pessoas que parecem que duvidam. Olham mais para a seca do que para aquilo que é em Deus. No meu espírito, quero agir agora como um profeta do Senhor aqui. No meu espírito,
eu posso ver, posso até ouvir o Senhor já orquestrando as coisas para formar as nuvens que virão, guarda isso que é profético, que virão para trazer a chuva nos campos estratégicos da tua vida, que você está precisando. Guarde isso, Deus no seu plano, nos seus desenhos, nesse momento, está orquestrando as coisas para formar as nuvens que terão as chuvas nos campos específicos que você necessita, onde houver perda. São campos estratégicos. Levanta essa tua mão e diga glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. E como resultado, as eiras se encherão de trigo, diz o texto aqui. E os lagares se encherão de mosto. Aleluia. E lhe restituirei os anos que devorou o gafanhoto. As perdas serão restauradas, restituídas. O que destruiu o voador, o migrador, o destruidor? Cada um dos gafanhotos. Sabe o que nós aprendemos com isso? Não importa o tipo de gafanhoto, não importa o tipo da perda, haverá restauração. Perdas emocionais, perdas da saúde, perdas financeiras, haverá restituição. Não importa qual dos 4 gafanhotos foi, haverá restauração total. Porque o nosso Deus é o Deus poderoso da restauração. Deixa eu explicar algo para você aqui, para que não fique nenhuma confusão. Porque aqui, nesse texto, fala de maneira clara aqui, acerca dos gafanhotos, no verso 25. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto voador, pelo devorador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que eu enviei contra vós. Preciso explicar algo para que não fique nenhuma confusão, porque algumas pessoas dizem, não, foi o Senhor que enviou aquele exército contra eles, porque diz o texto aqui, o grande exército que eu enviei contra vocês. No original hebraico, esse verbo enviar aqui, enviei, na verdade está numa voz passiva, não uma voz ativa. Porque se tivesse uma voz ativa, aí sim diria que o Senhor havia enviado. Mas como está numa voz passiva, entendemos que o Senhor permitiu isso. Por quê? Por causa da escolha das pessoas. Por causa da maneira que o povo estava vivendo naqueles dias, apostatado, dando as costas para o Senhor. Então o Senhor permitiu. Mas o nosso Deus não é manipulador. Diga assim, Deus não é manipulador. Então nós temos liberdade diante dele. E as pessoas escolhem muitas vezes segundo as suas próprias escolhas. Eu acabei de falar. Segundo as suas decisões. Vinha falando no carro, eu conversando aqui, eu mesmo, sempre ficamos confabulando um com o outro sobre teologia, teologando. E a gente está falando um pouquinho acerca das maldições. Interessante que tem textos na Bíblia que diz que as maldições são de Deus. Deuteronômio 28 diz isso. Se obedecer a minha palavra, ouvir a minha voz, farei com que venha sobre vós isso. Porém, se não obedecer, virá isso. Sabia que quando há uma maldição se concretizando em alguém, é uma indicação que algo não está bem. Quanto gosto de febre aqui? Quem já teve febre? Você já ficou ardendo em febre alguma vez? A febre é boa ou é ruim? Para nós é ruim, mas para o corpo é sinal que tem uma infecção e que eu tenho que tratar.
Se não vem a febre, jamais eu saberia que tinha um foco de infecção no meu corpo. Então posso tratar. Quem já teve dor de dente aqui? É uma das piores dores. Mas sabia que ela tem um lado bom? Diga que você vizinha, dor de dente. Tem um lado bom. É um sinal que alguma coisa não está bem. Você tem um canal lá que, né, Raul? Dentista aqui, não é isso? Tem um canal que precisa mexer. Tem uma cárie ali que está perturbando. Se não viesse a dor, ia saber? Quem já teve enxaqueca aqui? É bom enxaqueca? Para o corpo? Ruim, mas é sinal que alguma coisa não está bem. Vê um foco de maldição acontecendo, é um sinal que tem uma iniquidade, que vai ter que mexer. Alguma coisa está acontecendo com esse povo aqui. Quando diz, o grande exército que eu enviei, era um sinal que alguma coisa não estava bem. Que eles tinham que consertar diante de Deus. Diga seu vizinho, as maldições são indicações que algo não está bem. É sinal que existe uma iniquidade que temos que tratar. Isso nós ensinamos no Silce aqui. Quem já participou, uma das noites faz uma oração longa ali, de quase meia hora, confessando o quê? Pecados, iniquidade de quem? Dos antepassados. E você vê que vai saindo o quê das pessoas? Anjo? Anjo mau, né? Vai saindo demônios que estão lá. Por que aqueles demônios entraram? Porque havia algo lá atrás. E aqui os gafanhotos vieram, porque houve algo lá atrás. Está explicado? Valeu a lição? Então não entre em confusão quando eu ler aqui, o grande exército que eu enviei contra vós. Guarde algo no teu coração. Perdas materiais, perda nas emoções, perda na saúde vem sobre você. Só que o diabo, ele tem uma intenção maior. Primeiro ele rouba aquelas coisas que você vê, para tentar roubar as coisas que você não vê. A paz, roubar a tua alegria, roubar a esperança. Isso aconteceu com Jó. Primeiro começou a roubar os familiares, os seus bens, tudo que é de material. Para quê? Para tentar roubar a sua confiança em Deus, roubar a sua fé, a sua esperança, a sua perspectiva de futuro. É assim que o diabo age, gente. Está ficando claro para você essa mensagem? Vamos terminar. Falei para minha esposa hoje, vou pegar pouquinho aqui, estou meio cansado, ainda estou debaixo do impacto da viagem de uma pessoa. Mas você começa a pegar, de repente, vem um ânimo, vem uma força, vem uma unção do boi selvagem, e se você não cuidar, você pega 2 horas, quando você quer pegar meia hora, 40 minutos. Então, eu só quero falar 3 coisas aqui, com isso terminamos, vamos orar. Como sair de uma situação dessa? Das perdas, entrar para um caminho de recuperação. Pergunte ao seu vizinho, você quer experimentar um tempo de recuperação? Diga a ele, tem 3 atitudes que precisa estar na tua vida. Para experimentar isso que eu estou falando aqui. Para que venha a chuva, para que venha o tempo de restituição, para que venha a recuperação na tua vida. Anote isso. Primeiro passo, reconhecimento. Diga isso, reconhecimento. Amados, nós não podemos vencer aquilo que nós negamos a existência. Enquanto estivermos negando que não passamos por perda, enquanto estivermos negando o que nós estamos enfrentando, não reconhecermos, não vamos experimentar a recuperação. A
A fé, amados, não é negar a realidade que nós vivemos. Se você passou por perdas, está passando por tristeza, não importa em que área foi, seja sincero diante de Deus. Temos que exercitar fé, mas não negar o que nós estamos passando, gente. Não botar a vista grossa, botar da onde avestruz, enterrar a cabeça na areia, e a perda ali, as consequências são iminentes. A fé vai me levar a agir. Eu não posso ignorar de maneira nenhuma em relação àquilo que o inimigo tem roubado de nossas vidas. E tem duas coisas que de fato acabam, amados, nos cegando. Nos momentos de perda, nos momentos de seca. A primeira delas é o orgulho. Orgulhoso é difícil de ser ajudado. Por isso não sai dos tempos de sequidão. E a segunda coisa é a dor. Eu fico mergulhado num poço de dor. E muitos têm a perda, vivem mergulhando no poço de dor e querem que todo mundo tenha pena, dó dele. Autocomiseração. Diga ao seu vizinho, não dê uma de galinha doente. Sabe o que galinha doente faz? Quando era pequenino, nós tínhamos uma galinha de estimação. A gente não queria matar, às vezes a vontade de comer a carne da galinha índia, mas minha mãe, ela chegou muito assim, sobrenatural na nossa casa. Acharam ela machucada num campo, aí o vizinho começou a criar ela, mas ela não gostava de ficar no vizinho, dava com um jeito de ir lá para a nossa casa, ir lá para o nosso quintal. Ou pulava por cima da cerca, ou achava uma alface e não saía de lá. Ao ponto de dizer, não, fique com essa galinha, não sai da casa de vocês. E ficou uma galinha de estimação. Ficou anos, eu fui crescendo com aquela galinha em casa. Aí ela estava muito velha, ela adoecia. Aí quando ficava doente, era bem no meio do quintal, ficava cocorejando o tempo todo. Ela fazia questão que a gente ficasse olhando para ela doente. E dizia, puxa, uma galinha cheia de autopiedade. E tem clientes que são que nem a galinha índia que a gente tinha. Vão lá para o meio do quintal, cocorejando, querem falar para todo mundo. Estou fracassado, né? Dá uma de galinha de Angola, sou fraco e tal. Aí, estou doente, estou assim, estou assado. Tem pessoas que são assim, gente. Fica curtindo a dor. Isso impede ela de reconhecer. Ou ela é orgulhosa, ou ela quer idolatrar a dor. A coisa mais terrível são pessoas que idolatram as suas feridas emocionais. Aí elas gostam de ser atendidas constantemente, querem participar de 400 seminários de libertação, mas ela não quer ser curada das feridas que ela tem. Porque o dia que for curada não tem ninguém mais dando atenção para ela. Diga ao seu vizinho, hoje você se liberta do espírito da galinha índia. Segunda coisa, determinação. Então, primeiro você reconhece, segundo você tem que determinar. Levantar, buscar, recuperar. Quando você estuda a história de Davi em Zíclague, foi terrível o que aconteceu. Ele volta, os inimigos tinham feito ali uma incursão, levaram as famílias, as mulheres e as crianças e tudo que eles tinham. E Davi foi consultar o Senhor, colocou o éfode sacerdotal, disse, subirei contra eles. O Senhor disse, vai, sobe. Ele leva um número X de guerreiros que desistem, fica pela metade. E ele não desiste, ele vai com aquela metade. Se autodeterminou. Sabe o que aconteceu? Ele foi, resgatou todos os bens, as mães e as crianças, e levou para dentro de Zíclague. Tem que ir, tem que autodeterminar. O diabo não vai chegar na tua casa para devolver aquilo que roubou, dar um sorrisinho amarelo, bater na porta, olha, vim devolver aquilo que foi roubado, que você perdeu. Não! Você tem que ir no campo do inimigo e tirar. Isso te levanta com tenacidade, com espírito de guerrear, de não aceitar.
E tem muitos crentes que são completamente passivos, aceitam a derrota. Não tem determinação. Diga isso, o diabo não vai te devolver aquilo que ele roubou, aquilo que você perdeu. Você tem que conquistar. Você tem que tomar novamente para si. E terceira coisa, responsabilidade. Diga comigo, eu sou responsável por tomar novamente aquilo que foi me tirado. Eu tenho que recuperar. Você e eu, nós não somos responsáveis pela perda, pela dor que nós passamos. Mas a recuperação do que foi roubado e tirado, sim. É nossa responsabilidade de reconquistar novamente. Os gafanhotos não vão trazer de volta aquilo que eles roubaram. Os gafanhotos não iam trazer de volta para aquele povo a alegria, a esperança. Não teriam de volta aquilo que foi destruído, de maneira nenhuma. Quantas pessoas se fizeram mal? Há pessoas que se fizeram mal? Levanta a tua mão aí. A partir de hoje você tem que autodeterminar, com responsabilidade. Eu não ficarei prisioneiro dessas pessoas. Termina hoje aqui, você perdoa, libera perdão, não vai estar mais preso a elas de maneira nenhuma. Aquilo que fizeram contra você, as perdas que levaram você a ter, termina hoje aqui, é um ponto final. Você não vai ficar preso a elas, em nome de Jesus. Atitudes que te amarguraram, te trouxeram tristeza, levantaram contra você, falaram mal de você, se autodetermine hoje. Essa amargura que você passou, você libera hoje. Isso não vai fazer de você um homem ou mulher amargurado, de maneira alguma. É tua responsabilidade. A tristeza que você passou, daquilo que fizeram contra você, manda embora hoje. Essa tristeza não pode jogar você para um poço de depressão. Essa tristeza não pode ser a causa da tua depressão amanhã depois. Diga comigo, número 1, reconhecimento. Número 2, determinação. Número 3, responsabilidade. Convido você que se coloque em pé em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Vamos levantar uma canção e enquanto cantamos que você possa refletir acerca das suas perdas. Tem havido perda na área da saúde, amizades, relacionamentos, quem sabe até de parentes, perdas na área econômica, projetos. É tempo de recuperação. Deus está pronto a restituir. Eis que vos restituirei os anos que foram consumidos. E anos eram tempos. Pela locusta voadora, pela locusta destruidora, pela devastadora, pela migraadora. Não importa o tipo de locusta, não importa o tipo de gafanhoto, não importa o tipo da perda que você teve. Veja no meu espírito aqui, algumas pessoas estão tristes. Ao ouvir essa palavra, ativou algo em você, atiçou áreas que trouxeram tristeza a você. E foi estampada diante dos seus olhos hoje aqui.
tua esteja de ontem pode trazer um poço de depoição hoje. Mas nessa noite, Senhor, quer ensinar você a como sair dessas perdas. Como ganhar em cima das perdas. Como não perder em cima de perdas.